Ao vivo, boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, jornalista, artista visual e escritor. Sempre aqui com a live. Hoje é sábado, dia 22 de agosto de 2020 e vamos começar mais uma edição de A Live com o nosso convidado especial de hoje, que é o Lund Braghini, jornalista. Estará em alguns segundos aqui com a gente, esperando só o Lund entrar, e aí vamos começar a falar do bicentenário da independência. Esperando só meu amigo Lund chegar, né? Já está na área. Ele deve estar entrando a qualquer segundo. Enfim. E aí começamos então a nossa live. Prazer ter essa grande figura, grande jornalista, professor Cacau Teixeira chegando. Boa noite. Esperando aí alguns segundos, o Lund deve estar aí dentro. E aí a gente começa. Enfim. Legal, legal, gente. Boa noite. Obrigado a todos todas, né? Por enquanto pela presença. E só esperando o Lund. Tá sem som? Tá sem som? Você tá me ouvindo? Alô, alô? O som tá saindo, gente? Lund chegou, eu vou adicioná-lo aqui. Só um segundo. Luciano Barreto chegando, boa noite. Internet é algo maravilhoso, mas de vez em quando dá problemas, né? Como tudo que é humano está sujeito a falhas. Lund Braghini, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marcelo. Prazer imenso ter Boa você noite, aqui hoje. Ana, Cacau. Muito Legal, obrigado. Prazer é todo meu. legal. Obrigado você ter aceitado o convite para participar dessa live e trazer um tema tão interessante para a gente colocar, enfim, ver o seu ponto de vista e as suas colocações que eu sei que são muito boas, muito interessantes e vão nos enriquecer muito. Então é o seguinte, querido Lund, eu vou só fazer uma breve introdução sobre seu currículo e você é um cara que faz muitas coisas, então assim, é impossível ler um currículo como o seu em tão pouco tempo, mas vou ler uma síntese da síntese aqui, faço a primeira pergunta e te passo. Então, gente, o nosso convidado de hoje, ele é jornalista e mestre em comunicação. Lund Braghini deu aulas no Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e também na Universidade Católica de Brasília, entre 1998 e 2014. Em 2015, ele trabalhou como assessor de igualdade racial e assessor de comunicação no governo de Brasília. Desde 2016, ele é assessor de comunicação da Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal. Escreve para a Casa da Mão, site do artista plástico Newton Scheffler. Colabora com Irorim, Centro de Documentação, dirigido por Edson Lopes Cardoso, e integra o Movimento de Educação e Cultura da Cidade Estrutural MSE. Boa noite, Josiana Paganini, que recentemente esteve aqui em uma live, está aí prestigiando nosso querido Lund. Lund, eu vou só então fazer a primeira pergunta e aí já passo para você desenvolver as suas questões. Bom, em primeiro lugar, eu queria saber o seguinte, né? A respeito das comemorações não só em relação ao bicentenário, mas qualquer tipo de comemoração hoje neste país, né? Assim, hoje a gente, sob a égide de um falso nacionalismo, né? Acho que podemos usar assim mesmo, né? Temos vários fatos, digamos, lamentáveis, né? Enfim, é só notícia ruim que a gente vê na mídia. É a destruição da Amazônia e do meio ambiente de uma forma geral, né? Sucateamento da educação e da pesquisa científica, demonização do conhecimento, perseguição da cultura e das artes, né? Militarização do Estado, né? Como a gente não via desde a época da ditadura militar, né? Sendo com a substituição de técnicos, né? Especialistas, pessoas de conhecimento de fato, por militares, assim, não necessariamente pelo fato de serem militares, mas por não terem qualificação para exercer esses cargos, né? Enfim, principalmente na área da saúde, em tempos de pandemia, 112 mil mortos, mais até, né?
terraplanismo, ataques à democracia, celebração de ditadura e do autoritarismo, submissão dos interesses nacionais aos grandes grupos econômicos e principalmente ao governo dos Estados Unidos, leia-se Donald Trump, teocracia, crescimento de fundamentalismo religioso. A gente vê esses dias esse episódio lamentável, né, de fanáticos religiosos tentando impedir que uma criança de 10 anos, que foi vítima de um estupro, né, abusada por anos por um parente, um tio, não queriam permitir que essa criança fizesse esse aborto, né, enfim, que inclusive colocava a vida da criança em risco, além de todos os traumas, né. Crendices substituindo ciência e medicina, milicianização das polícias, fortalecimento do crime organizado, corrupção desenfreada e os maiores crimes contra o país, né, e até contra a humanidade sendo cometidos à luz do dia e com a complacência de quem poderia fazer algo, mas não faz, né? Resumindo, eu citei tudo isso para te fazer uma pergunta. A gente tem o que comemorar nesse bicentenário da independência, que se aproxima, será daqui a 2 anos? É uma grande pergunta, literalmente, Marcelo. Nós já tivemos, recentemente, na história do Brasil, 2 episódios marcantes que foram denominados de anticomemorações. Não é? Eu estou me referindo aí ao centenário da abolição, que foi proclamado para ser uma festa, mas acabou sendo um show de protestos, e ao 5º centenário, né, do chamado descobrimento do Brasil, que foi alguma coisa também programada para ser uma festa, não é? E que terminou muito, muito rapidamente. Não é? Foi a festa mais rápida da história do Brasil. E, curiosamente, não é? Os protagonistas dessas 2 anticomemorações, são os negros e são os indígenas, eles também são presença forte aqui, não é? No debate contemporâneo de como vai ser o bicentenário. Eu estou ouvindo algum som ruim. Vocês estão ouvindo bem? Está indo bem? O princípio está ok. Então, tudo bem. Então, continuando aí. Então, comemorar, rememorar, lembrar, não é sempre um ato de desenho. E, de fato, se você for olhar mundialmente e localmente, a gente sempre é atacado por múltiplas informações, né? E a gente fica simplesmente desnorteado em relação o que falar, não é? Como que pode vir a ser o bicentenário? Por isso, eu te propus, e fico muito feliz de você ter citado, né? A gente olhar para alguns espelhos do passado, não é? Porque nós já tivemos ocasiões em que a independência foi o foco de comemorações também. E foi em contextos políticos muito diferentes, não é? Primeiro, voltando, né, para trás, não é? A gente tem um contexto de 1972, que é o contexto dos 150 anos da independência. Nós estávamos em plena ditadura militar. Depois a gente volta um pouquinho mais no contexto do centenário, não é? Que foi comemorado lá em 1922, e o Brasil também estava em grande efervescência política, cultural, e um sentimento de muito pessimismo político, né? O mundo tinha acabado de sair de uma guerra mundial. O mundo tinha acabado de sair de uma epidemia, né, de gripe espanhola. Havia uma grande contestação em relação aos resultados eleitorais do Brasil. Tudo isso confluiu para que 1922 fosse um ano muito especial na história do Brasil. Se você voltar um pouquinho para trás, né, no ano do cinquentenário da independência, nós também tivemos uma grande coisa, que foi a realização do primeiro censo do Brasil. Né? A primeira produção de estatísticas para dizer quantos que somos, né? Quantos de nós somos educados, quantos que nós temos casa, quantos que são escravos, quantos que são escravas. E esse período do cinquentenário é muito importante, porque é um momento em que você tem, por exemplo, muito atuante já o Machado de Assis. E o Machado de Assis vai ser um dos primeiros que vão escrever sobre o resultado do censo. O resultado do censo é feito em 1872, mas imagine, naquela época, não é? Você fazer uma pesquisa em nível nacional
demorava. Né? Então, o resultado do censo sai aproximadamente em 1876. E quando ele sai, o Machado vai em cima para questionar que país é esse. Essa questão vai voltar muito para nós. É uma questão muito presente na comemoração do centenário. O que nós somos como país? O que conseguimos ter como país? E se você voltar para 1822, para a época mesmo, para o ano mesmo da independência, não é? Aquela conjuntura toda que cerca 1822, muitas questões que são nossas de hoje, não é? Estão colocadas lá. Então, se a gente começar a tentar pensar sobre esses contextos, eu acho que a gente consegue ver que um panorama menos caótico, sabe? Em relação a quais que são as questões decisivas, quais que são as questões importantes, não é? O que olhando para o passado, não é? A gente pode enxergar como um alimento, não é? Para poder dizer alguma coisa positiva acerca do que fazer no presente, não é? Ou acerca de como pensar, não é? Esse presente que é tão complexo. Legal. Lundi, só desculpa, porque eu vi algumas pessoas comentando que estavam ouvindo um ruído, um eco, alguma coisa assim. Não sei se as pessoas ainda estão ouvindo. Talvez para mim não esteja chegando tão nítido. Eu noto alguma outra coisinha. Você quer talvez tentar tirar o fone? Porque algumas pessoas falam, é bom usar o fone e tal, que evita ruído, mas eu não sei. O meu hoje, por exemplo, deu problema. Antônio Carlos Rebouça de Salvador, Puto. Vamos tentar aqui. Funciona? Deixa eu te falar. Funciona? Melhorou um pouco, não? Eu consigo ouvir você com perfeição, mas não sei se você consegue me ouvir com perfeição. O fone deu uma melhorada. Eu tô achando que sim. Parece que... Vamos ficar sem... Sim, está dizendo a Luciana. Vamos ficar sem fone. Sim, Ramilo disse. Perfeito. Ótimo, Cacau. Perfeito, Lundi. Mas eu queria... Então, assim, você acha que tem que comemorar nesse momento? Eu acho que sim, não é? A primeira coisa, se você olha para todas essas datas, não é? A gente tem alguns fatores em que a gente percebe alguma coisa positiva. Por exemplo, se a gente voltar 100 anos atrás, que foi o centenário da independência, não é? E para você ver como que as marcas ainda estão muito presentes entre nós, não é? Só em 1922, o atual hino que a gente canta, não é? A atual letra foi definida como a letra oficial que nós cantaríamos para o hino nacional. Então, a própria história desses símbolos nacionais é uma história muito recente, né? Mas se você for olhar para 1922, uma grande diferença entre aquela conjuntura e a nossa conjuntura é que em 1922 nós simplesmente não tínhamos universidade no Brasil. Isso é muito impressionante, não é? Nós dois fomos contemporâneos de Universidade de Brasília, não é? Assim como a Luciana Barreto, não é? Outras pessoas que não foram nossas contemporâneas lá como estudantes, mas foram nossas contemporâneas de trabalho, não é? Como a Geuconda. Nós estudamos numa universidade que é muito recente na história do mundo universitário, não é? A UNB foi fundada em 1960. Você tem outras universidades famosas que foram fundadas muito mais recentemente, né? Federal de São Carlos, né? Onde estudei também, que é de 1972, eu acho, se não me engano, ou 74. Veja aí, na conjuntura do Sesc Centenário. Então, você tem uma produção de conhecimento sobre o Brasil que, inclusive, hoje está sob ameaça, não é? A gente vê bolsas para ciências humanas sendo cortadas, mas a gente tem uma base de conhecimento maior sobre o Brasil hoje. E, talvez, em função até dessa base de conhecimento maior, a gente fique mais escandalizado, não é? Talvez a gente conheça com mais pormenores coisas que nós antes deixávamos de lado, não víamos como coisas importantes, né? Então, esse é um fator importante, eu acho, para a gente pensar que é possível ter algum grão de otimismo, né? E, com base nessa experiência institucional de produção de conhecimento, a gente, inclusive, pode
falar, não é, de 200 anos da história do Brasil, não é, com alguma facilidade, porque a gente está se escudando em gente que escreveu sobre o Brasil, não é? Então é muito recente a produção dos clássicos sobre a história do Brasil, não é? Então, Raízes do Brasil, são livros que não fizeram nem 100 anos de idade ainda. Nós comemoramos, no mês passado, né, o centenário de 2 autores importantíssimos, né, o Florestan Fernandes e o Celso Furtado. E são autores importantíssimos para você pensar aspectos, não é, do quanto nós conseguimos ser, de fato, independentes. O que é ser independente? Né? E, então, se a gente pensar que a gente tem algum desenvolvimento institucional, que a gente tem algum acúmulo de conhecimentos, não é? E se a gente conseguir, não é, separar dentro desse cabedal aí de conhecimentos, né, separar algumas linhas de questionamentos que fazem sentido, eu acho que a gente pode ser otimista. Eu te diria que eu falei dos negros e dos índios, não é? A noção de um país independente, a noção de um Estado-nação, é uma noção moderna, não é? Nem sempre existiram, não é, Estados-nação. E quando a gente fala de modernidade, a gente fala de alguma coisa que está nascendo mais ou menos naquela conjuntura em que foi descoberta a prensa, né, tipográfica do Gutenberg, 1450, em que foi descoberta a América, não é? Quando a gente fala de descoberta da América, a gente está falando de alguma coisa que está começando quando a modernidade ainda é uma criança pequena. Essa modernidade se torna, digamos assim, uma pessoa adulta lá por volta de 1789, 1750, quando se define esse figurino, não é, que todos nós somos. Cada um de nós aqui é um sujeito no plano da cultura, cada um de nós aqui é um cidadão no plano da política, cada um de nós aqui é um proprietário, não é, no plano da economia. Então, todas essas categorias se devem a desenvolvimentos, não é, que levaram a gente a consagrar, não é, a ideia de uma sociedade moderna. Só que isso acontece para a Europa lá na metade do século XVIII, 1750, 1789. Para nós, a história foi um pouco diferente, não é? Muito diferente. Aqui as nossas condições objetivas foram outras. Quando aquela modernidade estava nascendo lá com a descoberta da América, o que a gente estava conhecendo era uma grande tragédia, não é? O genocídio dos índios, não é? O genocídio que foi o tráfico de escravos para as Américas. Então, de algum modo, há uma percepção de que quando essa modernidade cria a ideia de uma sociedade para todos, não é? Você cria alguma esperança. Não é? Então, aquela modernidade que começou tão negativa para os negros e para os índios, de repente começa a falar que, olha, todos nós somos iguais. Isso é uma coisa fabulosa. Isso vai mexer, inclusive, com o imaginário, não é? Todos nós somos livres. Isso tem profundamente a ver com o imaginário da constituição dos países e da constituição das pessoas. As pessoas querem ser livres, os países querem ser livres. Então, você tem uma série de acontecimentos que vão fazer essas coisas se tornarem mais ou menos verdadeiras. Porque quando a Revolução Francesa fala que todos os cidadãos são iguais, ela só pensa nos homens. Então, as mulheres ficam de fora. E rapidamente as pessoas vão ver que, na prática, os trabalhadores ficam de fora. Então, os movimentos sociais vão pegar essa bandeira, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, e vão querer ver isso na prática, não é? Primeiro o movimento operário, levantando a questão da luta de classes, depois o movimento aí das mulheres, né, levantando a questão de gênero, depois o movimento negro, né, levantando a questão racial, o movimento indígena. Então, se você for olhar a importância dessas anticomemorações que eu te mencionei, tem profundamente a ver com a percepção de que nós estamos longe de ter construído essa sociedade para todos. Mas, pelo menos, nós sabemos que não a construímos. Isso é uma coisa muito positiva. É claro, não é, que, em oposição a isso, não é, a certa leitura da história que eu estou fazendo aqui, não é, você teve muito recentemente, não é,
esse verdadeiro assalto, não é? Que não foi um assalto só no Brasil, não é? Foi um assalto quase mundial, não é? Você tem uma direita que é absolutamente negacionista em relação a todo tipo de conhecimento. E isso é um dado, não é um dado novo, você ter direita no poder, não é? Mas um dado novo é que parece que alguns sinais se trocaram, não é? As pessoas que se chamavam de esquerda, não é? Hoje são, de algum modo, são os novos conservadores, que são as pessoas que querem um mundo de liberdade, de igualdade, fraternidade, que estão segurando uma bandeira que esse pessoal da nova direita falou que está vindo para destruir, não é? Não tem nada disso, não é? Eles estão destruindo o sentido construtivo que a gente via, de acúmulo, não é? De presença maior de mais pessoas dentro daquele ideário de liberdade, igualdade, fraternidade, não é? Hoje está sendo combatido de frente por um grupo de pessoas, não é, que está na extrema, está para além da extremidade direita da história, não é? A direita era tida como uma conservadora, aquela que não queria mudanças sociais. Essas pessoas estão fazendo mudanças, não é, a despeito da sociedade, não é? E então a gente talvez possa olhar para esses espelhos do passado e procurar algumas coisas de positivo, não é? E a gente vai perceber que algumas questões estão colocadas desde 1822, vão ganhando corpo, vão recebendo respostas diferentes, não é? E a partir delas, a gente pode ver que esse momento do bicentenário talvez seja esse momento de confrontação. É um momento entre pessoas que querem talvez construir e pessoas que querem realmente, não é, um cenário de terra arrasada, né, em lugar de uma nação, não é? De algum modo, o bicentenário coloca essa questão que está na música Que País é Esse, não é? Que aparece aí na música, não é, do Renato Russo, que aparece no poema do Afonso Romano de Santana, que aparece no Machado de Assis, não é? A gente se espanta, né, quando olha, mas em todos esses contextos é um espanto positivo, é um espanto que nos faz acordar, não é? Que está dizendo assim, a coisa pode ser diferente. Então, eu acho que a gente tem hoje um momento talvez privilegiado, não é? Em que a gente vai ver o que vai prevalecer. Será que vai prevalecer um balanço racional, um balanço positivo, não é? Ou será que vai prevalecer uma produção enorme aí de negações da história, não é? De obras que venham a negar a história. Como a gente já viu, né, na própria campanha presidencial, não é? O presidente falando, o português nunca pisou na África, não é? Os negros é que se escravizaram, não é? A gente tem essas barbaridades sendo ditas, repetidas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse conhecimento que foi se acumulando e que ajuda a gente a ter uma visão mais complexa, mais interessante da história, na minha opinião, não é? Mas eu chamaria a atenção para uma coisa. Os bicentenários são uma questão que está colocada já para a América Latina há algum tempo. Não é? Para a América Espanhola, não é? Desde 2009, com as festas na Bolívia do Evo Morales, não é? Que foi derrubado por conta de um golpe, não é? Com o México em 2010, México e Argentina, você já tem países que já passaram do seu bicentenário. E não sei como as questões foram colocadas lá, né? Mas são países que assim como os próprios Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos, nós dois talvez fôssemos muito novos, mas em 1976 os Estados Unidos comemoraram o seu bicentenário. E em 1976 eles estavam numa profunda crise. Não é? Simplesmente eles tinham tido um presidente que tinha sido impedido ali em 74, não é? Na verdade não chegou a ser impedido, né? O Nixon renuncia antes. Eles tinham perdido a guerra do Vietnã, não é? Desistiram do Vietnã, segundo eles, não é? E em 1975 e estavam numa conjuntura de profundo questionamento interno. Eu me lembro do filme do Robert Altman, Nashville. Você se lembra? Você que gosta muito de música, não é?
no início de Nashville tem um cara que está cantando uma canção, que depois eu fui atrás de ver o nome, né? A canção se chama 200 anos, né? E a canção tem a ver com o bicentenário. E o refrão diz alguma coisa mais ou menos assim: poxa, se a gente está aqui há 200 anos, alguma coisa a gente deve ter feito de certo, né? Porque o questionamento era muito grande, não é? Em relação à história do meu país, parece uma droga só, não é? E a gente tem muito isso em relação à história do Brasil. Mas como que você pode chamar de uma droga um país que produziu tanta coisa na cultura, na música, na ciência, tanta coisa, gente das condições institucionais que não foram verdadeiramente criadas, né? Poderíamos ter feito muito mais, né? A presença, a gente elogia muito a música brasileira, não é o futebol brasileiro, mas são justamente dois campos em que, por exemplo, esse fator central da discriminação racial não estava tão presente, ou não se fez tão forte, ou não foi tão definitivo. Imagine se na universidade tivesse sido assim, se na escola pública tivesse sido assim, não é? A gente teria um outro país, um país muito mais diferente, né? Um país com outro cenário. Eu gosto sempre de lembrar a Carolina Maria de Jesus. Quando a gente está comemorando 60 anos, não é? E ninguém menos do que a Companhia das Letras vai editar sua obra completa. Mas, puxa, quando ela surge escrevendo ali em 1960, não é? O diário, o Parto de Despejo, as pessoas se espantam, mas não tem por que se espantar, não é? Uma mulher no lixo, naquela condição, nós não fizemos nada para que ela não estivesse no lixo. Mas a Carolina Maria de Jesus é uma pessoa que nasce no mesmo ano que nasce o Carlos Lacerda e que morre no mesmo ano em que morre o Carlos Lacerda. Ela nasce em 1914 e ela morre em 1977. O Lacerda é uma pessoa que foi criada para ser presidente do Brasil. Foi trotskista, não é? Ele se chamava Carlos Frederico, não é? Carlos em homenagem ao Karl Marx, Frederico em homenagem, não é, ao Friedrich Engels, não é? Foi esquerdista, foi trotskista, depois passou para a direita, é um dos artífices do golpe de 64, sabemos tudo isso, não é? A Carolina é uma menina que frequentou a escola só até o 2º ano. E foi na escola que ela descobriu que ela se chamava Carolina, porque a família toda chamava ela de Betita. E quando ela vai para a escola, quando ela se aproxima da escola, ela narra no diário que ela conta a história da infância dela, que é o diário de Betita, não é? Ela narra que as pessoas jogavam limão e pedra contra ela. Ela acaba deixando a escola, mas a vida toda ela gostou de ler e foi lendo o dicionário, não é? Para pegar vocabulário, diz ela, não é? E acabou deixando uma obra super importante para o Brasil. Mas imagina o potencial que essa moça não tinha. Ela gravou discos, gravou um LP, tentou vários caminhos. Escreveu livros de provérbios. É uma personagem muito importante aí da história do Brasil. Mas uma personagem que de algum modo, se construiu, não é, à margem da história do Brasil. Não foi uma flor que foi cultivada. Ela foi verdadeiramente uma flor do mato, para usar uma imagem do Machado de Assis. Não é? A flor do mato é o símbolo da pessoa que se faz por si mesmo. Não é um símbolo aí da ilustração, né? Da pessoa talentosa, virtuosa, que vai florir mesmo no mato. Não é? Ela não precisa estar colocada num jardim, sendo totalmente cuidada. Né? Então, essa questão que hoje a gente entende em termos as pessoas falam hoje em biopolítica, né? Você se lembra que quando a gente entrou na universidade, o grande tema que era discutido era o tema da pós-modernidade, né? Então, aquela modernidade que tinha amadurecido, não é? E tinha criado essa figura, esse nosso figurino de sujeito no plano da cultura, não é? De cidadão no plano da política, de proprietário no plano da economia. Aquela modernidade, as pessoas falam, não, aquilo de algum modo já acabou, não é? Porque a ideia de que a gente seja um sujeito autônomo, por exemplo, foi solapada pelos meios de comunicação, não é? Hoje ninguém é autônomo, não é? Todos os gostos, o gosto foi massificado, as pessoas diziam, né? Então, começou a entrar em debate a questão da pós-modernidade, não é? A questão de que, olha, determinados paradigmas, determinados modelos de interpretação, dentro dos quais faz sentido você falar em nação ou não, né?
foram deixados para trás. E hoje, digamos assim, a moda, entre aspas, no mundo é falar em biopolítica, não é? Falar que é um termo profundamente interessante, não é? Porque tem a ver com defender a vida ali onde ela está ameaçada pela morte, não é? Defender a vida, uma vida digna, ali onde ela está ameaçada pela miséria, pelo desemprego, pelo subemprego, não é? E defender a vida excelente, a excelência da vida, defender a plenitude da vida, não é? Ali onde ela está ameaçada de não alcançar o máximo que ela pode dar, né? Então, esse debate contemporâneo da biopolítica é um debate muito interessante, e que assim como os negros e os índios, não é? E os negros, as mulheres e os índios, esses setores que hoje todos são estigmatizados como identitários, não é? Assim como eles viram com muito ânimo aquela ideia de que, olha, a sociedade é para todos e para todas, não é? Hoje as pessoas veem, não, é muito bacana esse negócio de defender a vida. Então, vamos lutar pela defesa da vida. Então, essa é uma novidade no debate mundial, não é? As pessoas colocando as questões em termos de biopolítica, que é uma categoria do Michel Foucault, não é? Um sujeito que para a gente era muito associado também às coisas da pós-modernidade e tudo mais. Então, eu vejo que a gente tem questões que vêm lá daquele 7 de setembro de 1822. Não é? Eu acho que a gente pode até continuar a conversa um pouco por aí, não é? Para tentar entender, de algum modo, qual foi o pecado original cometido lá atrás, não é? E que não foi corrigido, não é? E que foi se agravando, e que leva a gente, né, algumas questões que me estimulam muito, sabe, a falar do bicentenário, né? Por exemplo, eu trabalho no Senado, e trabalho no Senado de um modo precarizado, né? Eu sou um funcionário comissionado, não é? Mas mais precarizado do que eu são os funcionários ditos terceirizados, não é? Então, a gente tem no serviço público essa hierarquia, não é? Os funcionários terceirizados são aqueles funcionários que estão varrendo o chão, que estão trabalhando na copa, que estão servindo café, não é? Que estão limpando o banheiro, não é? E esses funcionários, que são os funcionários dos mais explorados, são majoritariamente negros, não é? Ou negríndios, não é? Para lembrar que boa parte dessas pessoas, não é? Tem essa ascendência indígena também. Negríndio é uma expressão que a Dayara Tucano gosta de usar, não é? Ela fala em quilombíndio, negríndio, não é? Para falar um pouco de pessoas, não é? Que às vezes ficam, que tem tanto traços indígenas quanto traços negros, não é? E são discriminadas por ambos os aspectos, simplesmente porque não são classificadas como brancos, não é? Pois bem, uma instituição como o Senado vai fazer 200 anos também em 1826. A Câmara dos Deputados vai fazer 200 anos em 1823. E acontece que, durante boa parte de sua história, são instituições que tiveram escravos. Isso é muito interessante. Então, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente estuda a história do Brasil colônia, não é? A gente estuda a história do Brasil Império, mas do Brasil Republicano. Toda a história, praticamente, do Brasil Império, não é? É a história de um Brasil que tinha se definido como livre, não é? E que tinha mantido, não é? A escravidão. Então, eu acho que uma das provocações que eu mais gosto de fazer, não é? Essa, assim, olha, a Biblioteca do Senado, ela também é quase bicentenária, ela é criada praticamente quando é criado o Senado, não é? Desde aquela época, o chão da biblioteca é varrido, não é? Durante quantos dias esse chão foi varrido, não é? Quem era a pessoa que varria? Quem eram as pessoas que trabalhavam lá, não é? Durante muito tempo como trabalhadores escravos? Essa é uma questão muito importante, porque nos conecta com a questão, não é, das políticas públicas para determinados segmentos que nunca tiveram políticas públicas. As políticas públicas para a população negra, na história do Brasil, começaram em 2003, não é? Os negros teriam chegado no Brasil por volta de 1534, 1500. Então, se você faz as contas, são mais de 500 anos sem política pública nenhuma voltada para esse segmento. Ao contrário, não é? Com políticas públicas, não é?
que são quase que genocidas, né? Vide as políticas da segurança pública. É muito terrível, né? Eu e você somos de uma geração em que, quando aparecia uma notícia sobre racismo na imprensa, a gente ficava até espantado. Eu, pelo menos, guardava, recortava e guardava, porque era muito raro, não era como se não existisse. As pessoas falavam ainda na questão do mito da democracia racial, né? Hoje não tem um dia em que a gente não enxergue, não é, alguma questão ligada, não é, como saiu ontem no jornal, né? O rapaz estava correndo porque a mulher dele ia ter um filho no hospital e foi preso, não é? Puxa, não é? Eu me lembro da minha infância, de Almanac Fontoura, não é? Vi com piadinhas racistas, né? Olha, branco correndo é atleta, negro correndo é ladrão, não é? E, de algum modo, isso não mudou. Então, essa conjuntura do bicentenário, né, eu acho que compromete essas instituições brasileiras bicentenárias a prestar conta disso. Porque muitas delas, como o Itamaraty, quando foram questionadas sobre a adoção de políticas afirmativas, foram absolutamente reativas. Não quiseram, não é? Preferiram criar um cursinho para ajudar as pessoas a passarem por seu próprio mérito, aquela conversa toda, não é? No entanto, durante toda a história do Brasil Império, foram instituições, me parece que por volta de 1870, o Estado passa a não trabalhar com escravos, não é? Mas, mesmo assim, se você pegar de 1822 a 1870, são mais de 40 anos, são 50 anos quase, não é? Com pessoas escravas no serviço público. E a verdade é que os funcionários terceirizados hoje, não é, ainda mantêm talvez as mesmas características físicas daquelas pessoas escravas. São as pessoas negras, não é? O Senado faz a contabilização, né, de quantos são os funcionários brancos, pardos, negros, né? E, majoritariamente, os funcionários negros estão nos serviços terceirizados, não é? Hoje a gente tem, eu acho, talvez não é? Uma senadora que se auto-identifique como negra. Acho que não temos, não é? Uma senadora que se identifique como negra. E estou falando uma senadora porque eu trabalho na Procuradoria da Mulher, não é? E, embora, não é, eu acho que, dependendo do modo como você olha para as pessoas no Brasil, não é, você vai enxergar negros ou você não vai enxergar, mas dependendo do modo como você olha, não é? Porque a gente está falando de coisas que estão no plano da política. Eu costumo brincar que branco para mim é isso daqui, não é? A gente não enxerga, não é? É o branco da folha 4, não existe, é uma ficção, não é? No entanto, existe o branco como valor, a brancura como valor. E o movimento indígena e o movimento negro são duas novidades, não é? No contexto do bicentenário, que não estavam presentes, por exemplo, no contexto do Sesc Centenário. Naquele contexto, os índios, inclusive, estavam enfrentando questões dificílimas, né? Que eram questões de genocídio, né? Eu lembro do Amaral Neto, o repórter, você deve se lembrar também, não é? Havia um programa, Amaral Neto, o repórter, não é? Em que ele vivia na Amazônia, a construção da Transamazônica, não é? E foi um contexto de profunda repressão aos índios. Tanto que você tem o livro do Rubens Valente, não é? Que está ajudando a gente a recontar essa história de quantos que foram os mortos políticos pela ditadura, não é? Quantas pessoas a ditadura matou, porque nessa conta nunca tinham entrado os indígenas. E se você coloca os índios nessa conta, a conta aumenta substantivamente, né? Então, são questões que já estavam presentes, Marcelo, lá no 7 de setembro, não é, de 1822, que começaram a ganhar alguma presença na consciência das pessoas principalmente quando nós fizemos nosso primeiro censo, não é? Quando chega em 1922, não é, elas já estão muito, muito solidamente colocadas, mas você vai ter dinâmicas que vão levar também a esquecimentos, não é? E talvez só em anos recentes, não é, a gente tenha olhado para essas questões um pouquinho mais de frente. E eu acho, não é, que o choque foi tão grande que levou as pessoas, não é, a quererem entrar numa máquina do tempo e voltar para um passado que talvez nunca tenha existido, não é? Muita gente idealiza o que foi a ditadura.
a geração dos meus pais, não é? Porque o meu pai foi uma pessoa que foi trabalhar numa região do Brasil, não é? Em que o Estado atuou de forma muito positiva em favor dos trabalhadores que trabalhavam para ele, não é? E a visão que a maior parte das pessoas que trabalharam com meu pai tem sobre política é uma visão muito limitada, não é? Limitada porque não tinham acesso, não é, a uma literatura um pouquinho mais crítica, que a gente sabe que a ditadura fechou mesmo, não é? A ditadura foi um experimento, não é, de, olha, vamos mandar para fora todo mundo que a gente não quer, não é, e tentar fazer um país do jeito certo, não é? E o governo Bolsonaro faz uma coisa um pouquinho pior, não é? Porque ele colocou no plano dele de governo, né, no plano que foi apresentado do TSE, a ideia de exterminar a esquerda, não é? De exterminar com a esquerda no Brasil, não é? E isso é uma coisa realmente assustadora, porque o que frequentemente a gente chama de esquerda não são nada mais do que alguns humanistas, do que pessoas que têm um pensamento humanista muito forte, não é? E inclusive nem um pouco revolucionário, não é? Para azar do Brasil, né? E, enfim, essa conversa levanta muitas questões, né? E eu acho que eu tento fazer essa ocasião do bicentenário um momento para a gente pensar questões da história, que são questões densas, que estão presentes no nosso dia a dia, né? E a questão negra e a questão indígena, eu acho que são questões muito, muito fortes, como a questão das mulheres, né? Se você prestar atenção na novela Novo Mundo, é uma novela, essa novela que está passando agora, né? O 7 de setembro está sendo reprisada agora. O 7 de setembro do Novo Mundo tem forte presença da Leopoldina. A grande heroína de Novo Mundo é a princesa Leopoldina. Talvez a gente tenha... e certamente você só tem essas revisões, não é, da história em função dos movimentos sociais. Mas se não fosse a perspectiva do movimento de mulheres, não é? Talvez isso fosse uma coisa não pensada, né? Então, se a gente olhar para esses contextos todos do ponto de vista da presença de movimentos sociais, a gente começa a ver alguma razão positiva, não é? Em 1972, há 50 anos atrás, quase 50 anos atrás, você teve a Conferência de Estocolmo, né? Foi a primeira conferência mundial, não é, em favor do meio ambiente. Hoje a questão do meio ambiente é uma questão fabulosamente colocada, né? A pandemia fez bem para o planeta, não é, em alguns aspectos, né? As pessoas falam, olha, a natureza agradeceu, não é? Você tem o Fitch of Capra, né, dizendo que, olha, não, isso aí é uma resposta do planeta, não é? Contra a sua destruição. Então, as questões ambientalistas, as questões dos negros, as questões dos indígenas, as questões das mulheres, eu acho que vão ter muita presença, não é, em 2022, né? Uma presença positiva, né? Mas tem outras questões que estão colocadas no plano do mundo, né? E que talvez não tenham um cunho progressista, né? Como você mesmo colocou no início, né? Já pensou se o Trump é reeleito, não é? Isso muda muita coisa, né? Mas eu acho que a gente tem que honrar, sabe, essa história que a gente recebeu, né? Os autores que escreveram aí sobre o Brasil, honrar da forma mais interessante, que é honrar criticando, não é? E poder olhar para a história do Brasil, né, dessa perspectiva de o que acertamos, onde erramos, não é? Eu acho que é um privilégio nesse bicentenário, né? Uma coisa que eu disse para você, que nós não tínhamos universidade em 1922, não tínhamos também cinema, não é? Isso era uma grande lacuna, não é, do movimento modernista brasileiro. O Eduardo Escudel tem a tese, não é, de que a gente só tem, de que o momento modernista do cinema brasileiro não é que não tivéssemos cinema em 1922, tínhamos cinema, não é? O cinema chega no Brasil praticamente no mesmo tempo que chega nos Estados Unidos, não é? O que não tínhamos era a indústria cinematográfica, e que não temos até hoje a indústria cinematográfica, né? Então, em 1972, a gente já passou pelo movimento do cinema novo, não é? Que foi abruptamente interrompido, inclusive pela ditadura, não é? Já estávamos na onda do cinema marginal e estávamos começando a entrar nessa coisa impressionante que foi criada também pela ditadura, não é? De algum modo, não é?
que foi o cinema da porno chanchada, não é? Você cria um tipo de cinema para maiores de 18 anos, não é? Que inclusive hoje está sendo revisto de uma maneira muito interessante, não é? Não era, as pessoas estão olhando sobre o que aquilo significou culturalmente, não é? E não só do ponto de vista comercial, não é? Era alguma coisa facilmente estigmatizada como comercial, não é? Então, há uma frase do Jorge Furtado, aquele cara do Ilha das Flores, né? Todo mundo conhece o cineasta. Ele tem um livro chamado Um Astronauta no Chipre. E ele tirou o livro dessa frase, não é? Fazer cinema no Brasil é como ser astronauta no Chipre, violinista na Bolívia e dançarino no Paraguai. Não é? O que ele está querendo, o que ele estava brincando mais ou menos, não é? É de que não há problema nenhum em você nascer no Chipre e querer ser astronauta. Imagina, você está vendo TV, você está vendo, não é, o homem chegando à Lua, você fala, eu também quero ser astronauta. Não é? Não há problema nenhum de você querer ser violinista na Bolívia. Não é? São aspirações legítimas. A questão é que você não conseguiu criar essas condições, não é, em todos os países do mundo. Não é? Aquela ideia, não é? Quando a gente pensa na modernidade do Estado-nação, uma das primeiras figuras que as pessoas imaginaram, uma das primeiras metáforas, foi a metáfora do concerto. Não é? O mundo é um grande concerto, que é o concerto das nações, em que, de algum modo, cada país toca o seu instrumento. Não é? Cada país tem a sua contribuição para alguma coisa, não é, que vai se harmonizar numa sinfonia. Só que a história do mundo não foi bem por aí. Não é? A gente hoje tem 194 estados-nação, não é? É um número sempre a corrigir, dependendo do referencial, e você vê a gravidade de a gente ser o segundo em mortes pela Covid, não é? Somos o segundo em 194, não é qualquer coisa, não é? Somos 194, mas ao mesmo tempo a gente fala que existe um tal de G7, que existe um grupo que existe um G5, não é? São muito poucos, não é, os decisores, são muito poucos, não é, os que conseguiram concentrar um grande poder. E então essa distribuição desigual, não é, de recursos é uma distribuição desigual e combinada, não é, como diziam os teóricos aí do passado, não é? Ela também tem questão, quando a gente pensa no destino do mundo, no destino ambiental do mundo. E, então, eu acho que o fato de haver questionamentos, né, é uma questão muito positiva. Não é? Mesmo que a gente não encontre, né, imediatamente uma saída, a pessoa que questiona, pelo menos ela tem um parâmetro. Não é um parâmetro de alguma coisa positiva, um parâmetro que serve de contraponto à realidade. E a história do Brasil é muito rica disso. Então, nós fomos construindo uma visão crítica sobre a nossa independência. E eu acho que é isso que permite que a gente possa chegar no bicentenário, né, procurando olhar para esses espelhos, sabe? Como que foi se construindo essa visão crítica, né, de 1822 para cá? Mas quais são os pontos decisivos? E, então, eu não consigo ver as perguntas que as pessoas estão fazendo aí, não é? Sim, a Joconda está me perguntando se eu vi saneamento básico, não é? Infelizmente não vi, Joconda, não é? Infelizmente não vi. Legal, Lund. Então, assim, muito boas essas colocações, né? Enfim, as pessoas estão comentando, né? Melhor, falando sobre as suas considerações, né? Muito interessantes a respeito do bicentenário, né? E do que a gente pode esperar. E, enfim, a questão até você falou um pouco disso agora, né? Do que a sociedade pode fazer, né? Para que não seja só uma sociedade, parte da sociedade, né? Pelo menos parte, digamos, mais sensata, né? De que não seja só uma comemoração de desfile de tanques e camisas da seleção, né? Porque até isso, essa extrema-direita a qual você se referiu se apropriou, né? Os símbolos nacionais, né? A bandeira,
a camisa da seleção brasileira, enfim, o hino nacional, tantos símbolos que são de todos os brasileiros de fato, mas foram, digamos, tomados, né, por um grupo, esse grupo aí que está barbarizando, né? É verdade. Por isso eu acho muito importante, não é, a gente fazer um rápido painel aí, não é, do que a gente encontra em cada um desses anos que eu fui mencionando aí, não é? Por exemplo, a questão do hino, não é, que a gente estava mencionando. É muito importante as pessoas verem que isso é uma história muito recente, não é? E que tem a ver, não é, com a gente não tem 100 anos de que fizemos a opção, não é? Não tem 100 anos, foi em 1922, tem 98 anos, não é? Há 98 anos só, não é? O nosso hino foi tornado o nosso hino oficial, a letra do nosso hino. No entanto, a melodia do nosso hino, ela vem de uma data especialíssima da história do Brasil, que é o 7 de abril de 1831. O 7 de abril de 1831 é a data da abdicação do Pedro I, o herói da nossa independência. Então, as coisas que estão presentes, as coisas às vezes estão muito presentes, estão muito pertinho da gente, não é? Elas têm uma história. E essa história é uma história é uma história apaixonante de se conhecer. Não é? Então, esses símbolos nacionais todos, em 1922, não é? Você mencionou o futebol. Em 1922, fazia 3 anos, só 3 anos, não é? que nós tínhamos conquistado o nosso primeiro título internacional, digamos, não é? Que foi com a vitória sobre o Uruguai por 1-0, né? Que gerou até o famoso choro lá do Pixinguinha, né? Então, são histórias muito recentes, não é? E o futebol, a trajetória do futebol é muito interessante, porque o futebol é tido como um espaço, em muitos clubes, que era tido como um espaço para pessoas brancas, não era praticado em clubes de elite. E o fato de você conseguir permitir, não é, a entrada de atletas negros e tudo, não é, foi uma coisa fenomenal. Tanto que o irmão do Nelson Rodrigues vai escrever um livro sobre isso, não é? A história do negro no futebol brasileiro, que é uma história muito bacana. Não é uma história de superação de muitas barreiras. No entanto, que triste que isso tenha acontecido no futebol e não tenha acontecido, por exemplo, na educação. Não é? A educação permaneceu fechada para a entrada dessas pessoas. Não é? E ainda permanece. Não é? Você viu que as cotas conseguiram um grande avanço na Universidade de Brasília, mas quando você vai olhar o número de professores negros e professores brancos, ainda tem um caminho fechado aqui. Não é? Tivemos a morte agora, semana passada, não é, por conta da Covid, do professor Corsino. Você deve se lembrar dele, era um dos únicos professores, eu acho que era o único professor negro da história, não é, de nossa época, e do departamento de História, né, que era o nosso vizinho de frente da comunicação. Então, se a gente tivesse tido, não é, essa ampla inclusão social, não é, nós teríamos construído uma outra história. Eu me lembro Puxa, eu acompanhei com super atenção, não é? A fala da Josiane, né, sobre o ensaísmo no Brasil, não é? Eu me lembro que em 1972 foi a ideia do Sesc Centenário, não é? Fez o Alexandre Eulálio escrever um grande ensaio sobre o ensaio no Brasil, não é? Grande em termos, duplamente, assim, em termos quantitativos e qualitativos, não é? Então, esses períodos são períodos de revisão importantes, não é? Talvez em 2022, a figura da Leopoldina, não é? As pessoas venham a revisar profundamente a história do Brasil, como já faz essa novela, não é? É muito ruim que a gente tenha ficado tanto tempo refém da televisão no Brasil, não é? Puxa, olha que coisa bacana, né? A novela é muito engraçada, né? Ela é uma mistura, né? Faz o José Bonifácio ficar apaixonado pela Leopoldina, não é? É uma mistura muito doida, não é? Mas essas coisas doidas, não é? É que são a melhor coisa da cultura, não é? Essa possibilidade de você mexer, de você poder trazer outros referenciais, né? E a novela consegue fazer isso com bastante acerto, não é?
Todo mundo na novela é abolicionista, com exceção de um personagem que é o traficante de escravos, etc. e tal, não é? Mas Pedro I, todo mundo é muito abolicionista, né? Todo mundo é muito contra o tráfico de escravos, e claro que isso é uma construção ideológica, né? Se a gente voltar então a esses períodos, a gente vai ver que o 7 de setembro de 1822, ele se insere num longo processo que começou lá em 1776, não é? com o que levou à independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem uma revolução anticolonial e democrática, não é? Depois você tem a rebelião do Haiti, não é? Que se inicia em 1791, termina lá em 1804, em que é uma revolução, não é? Republicana e anti-escravocrata. E quando vem em 1822, não é? A gente constrói um processo revolucionário, não é? Que é, ao mesmo tempo, monarquista e escravocrata. Não é? Então, o tipo de solução, não é, que foi construído ali é uma solução que vai deixar de fora, não é, as pessoas que estão trabalhando, vai deixar de fora as pessoas que estão escravizadas, e vai demorar muito, vai demorar 66 anos, até a gente chegar em 1888, para você fazer a abolição da escravidão. E essa não é, uma grande marca na história do Brasil. Diga. Lund, desculpa te interromper, mas é o seguinte, é uma questão assim, infelizmente o tempo da live, né? Infelizmente não, porque a live é muito boa, está chegando ao fim, né? Daqui já foi. 4 minutos esgota, mas enfim, como aqui as coisas são feitas ao vivo, eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? A gente faz um roteiro e tal. A pergunta que eu te faço é a seguinte, porque o que nós temos duas opções. Uma é eu encerrar essa live aqui que a gente está fazendo agora, vai ficar salva para que as pessoas possam rever. E eu começo uma outra, caso você ainda tenha considerações para continuar falando. E com certeza, né, faltou muita coisa aqui daquilo que a gente pensou para conversar. Essa é a primeira hipótese. E a segunda seria marcarmos uma outra ocasião. O que você prefere? Você prefere que eu comece mais uma vez, mais uma live, e aí, enfim, você pode continuar falando. Marcelo, eu acho que é cansativo, não é, para as pessoas aí. Eu adorei a oportunidade de começar a conversar sobre o assunto para você. Eu acho que você está usando um espaço, não é? Porque se você ficar mais uma hora falando, entendeu? Se você quiser falar mais 20 minutos, 15, a gente fala. Não, do jeito que eu sou prolixo, nem que se eu tivesse 20 horas eu conseguiria terminar de falar, né? Não quer mais. Mas eu tenho quantos minutinhos para finalizar? Já finalizou? 2 minutos e meio. Então, assim, você não quer mais. A gente começa só para você ter mais uns 15 minutos para falar mais um pouco? Pode ser, acho ótimo, pode ser. Se você quiser, eu estou à disposição. Então, legal? Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou pedir assim uns 3 minutinhos para vocês, porque eu vou salvar essa live aqui, quase 1 hora já que a gente tem com o Lund, para ficar na nossa memória e tal, e vou abrir mais uma outra live para o Lund falar mais algumas considerações, no tempo que ele achar necessário, enfim, e aí a gente depois encerra. Mas eu vou pedir só essa compreensão de vocês, que eu vou encerrar aqui e a gente volta daqui a uns 3 minutos. Fiquem ligados, porque eu vou encerrar, salvar a live e abro uma outra para o Lund falar mais um pouquinho para a gente, que está muito legal, muito boa essa participação dele. Então vocês aguardam só um pouquinho que eu vou fazer essa manobra aqui cirúrgica. Beleza, Lund? Beijo, abraço. Tá joia, obrigado, Marcelo. Para tomar água, a gente volta já. Já volta aí. Tchau, tchau. Tchau.